Olá, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos! Vamos chegando ao nosso querido Papo do Extra. Hoje, quarta-feira, 20 horas, dia 17 de setembro de 2025. Uma alegria tê-los aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo a Maria das Graças, o querido professor Manuel, colega de luta diária, a Alice. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando para a gente conversar sobre a ordem de vocação hereditária. Ordem de vocação hereditária prevista no artigo 1829 do Código Civil, tão discutida entre todos nós, tão necessário o seu estudo, porque a gente se depara com a realidade da necessidade do uso dos conhecimentos da ordem de vocação hereditária, quando a gente se depara com as questões de pacto antinupcial, de inventário, sobrepartilha, testamento, é algo extremamente corriqueiro na nossa lida extrajudicial. É ou não é? É ou não é? Mônica, seja bem-vinda. Simone, Lucinéia, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Recado inicial. Imersão. Opa, imersão não. Imersão aconteceu ontem. Escrituras abertas, inscrições abertas, escrituras, ó. Inscrições abertas para o RCPN na prática, o maior movimento, a maior comunidade de RCPN do nosso país, coordenada pela professora Lise. Inscrições abertas até sexta-feira, então não perca a oportunidade de participar desse grande time de alunos, registradores, substitutos, auxiliares, escreventes do RCPN com a professora Lise, chamado então esse movimento de RCPN na prática, inscrições abertas, links lá nas nossas redes sociais, basta acessar por lá, tá bom? Ordem de vocação hereditária. Vamos lá, gente. Olha só, nada melhor do que o texto, não é? Legal, a letra da lei, para a gente estudar palavra por palavra, não é? A gente sabe, a gente costuma dizer nos nossos encontros, nas nossas aulas, que muitos artigos, muitos dispositivos dos nossos diplomas, especialmente o Código Civil, eles são elucidativos por demais, mas outros nem tanto e nos deixam esses dispositivos a desejar. É o que acontece, gente, com o artigo 1829, que tem uma redação um pouco de difícil interpretação, não é? Tanto é assim que o projeto que contempla, e hoje já pautado, não é como projeto de lei, antes a gente chamava de anteprojeto, mas hoje já projeto de lei, o projeto número 4 de 2025, projeto de reforma do Código Civil, prever alteração nesse artigo 1829, resumindo em muito o seu conteúdo. Não é? Hoje, o que é que nós temos? Qual é a redação atual? A gente vai conversar sobre a redação proposta pela comissão de juristas, tá certo? A redação atual diz assim: a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Vocês me ouvem bem? Me veem bem? Me ouvem bem? Escrevam aqui para a gente. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte, ou seja, a ordem com que os sucessores são chamados quando da abertura da sucessão. Faleceu alguém? Quem são aqueles primeiros a serem chamados para fins de herança? Lembrando, gente, que aqui o 1829 ele não está tratando do direito de família. É um tema do direito das sucessões. Portanto, essa ordem de chamamento não tem relação direta com a comunicação dos bens para fins de meação. Nós estamos tratando de sucessão. Herança é diferente de meação. Meação é a metade a que tem direito o cônjuge ou o companheiro em função da convivência ou casamento, em função do regime de bens que rege a união. Nós estamos aqui diante de herança, que é um instituto próprio do direito das sucessões, ok?
Uma outra questão que é importante que a gente diga é que a gente deve esquecer aquele ditado que muitas vezes a gente ouve: quem herda não meia, Esquece isso, vamos parar com esses decorebas que não nos fazem pensar. Porque isso, a gente estudando hoje o 1829, a gente vai aprender que isso se aplica só em determinadas situações, a gente vai discorrer agora. E eu já vi muita gente errando, advogados, escreventes, tabeliães, substitutos, porque decorou isso e se esquecem dos desdobramentos do artigo 1829 e os seus incisos. Ok? Então vamos lá. Voltando à leitura. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: 1. Aos descendentes, vírgula, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Então, a gente já sabe que o inciso 1 traz a possibilidade de concorrência de descendentes, não é? O exemplo mais claro é o de filhos, com o cônjuge sobrevivente. E aí a coisa vai se complicando um pouquinho mais, porque o próprio inciso 1 vai dando algumas ressalvas e alguns pormenores. Ele diz assim: salvo ser casado este, ou seja, o cônjuge sobrevivente, casado com o falecido, no regime da comunhão universal. Ou seja, ele está dizendo: olha, descendente ou descendentes e cônjuge sobrevivente vão concorrer sim, mas não vão concorrer, e aqui muita atenção, se forem casados no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens. Isso porque, gente, entendeu o legislador que, como já no regime da comunhão universal já é tudo do casal, não faria sentido para o legislador que, como fruto daquilo que pertencia anteriormente à união, na constância, se isso já é dividido, não faria sentido colocar esse cônjuge casado nesse regime de bens como herdeiro também. Mas também traz-se aqui a exceção para o regime da separação obrigatória de bens, em que esse cônjuge sobrevivente ele não vai ser herdeiro. Ele não vai ser herdeiro. A gente sabe que tem muita discussão sobre esse regime de bens, porque existem as causas suspensivas do casamento, existindo elas, os cônjuges, e aí, no nosso entender, os conviventes também só podem contrair relacionamento, né, sob o regime que hoje é melhor a gente se falar de regime da separação legal, por causa da questão dos septuagenários, né, que os septuagenários acima de 70, já decidiu o STF, não são mais obrigados a este regime, mas sim são facultados a esse regime. Pois bem, estando sob esse regime, se há a exceção para a concorrência com os descendentes. Agora, continua o artigo. Ou se o inciso, perdão, no regime da comunhão parcial, se vocês quiserem abrir aí o Código Civil no próprio celular ou no computador ao seu lado, é interessante acompanhar a leitura, tá? Ou se no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Opa! O que é que está querendo dizer aqui? Só vai... A redação não é boa, gente. A redação não é boa. Infelizmente. Ele está querendo dizer aqui o seguinte, que então esse cônjuge sobrevivente só vai concorrer com os descendentes nos bens particulares quando se tratar do regime da comunhão parcial de bens.
O mesmo deve ser aplicado, porque você pode me dizer, mas Davi, no regime da comunhão universal não há possibilidade de bens particulares? A gente sabe que há, não é? Os artigos seguintes explicam isso. Aquele que doa algum bem, aquele que testa, dispõe a sua vontade por meio de um testamento, por um ato de liberalidade, pode gravar os bens objetos desse ato de liberalidade com cláusulas restritivas. E uma das cláusulas restritivas, qual é, gente? É a cláusula de incomunicabilidade. Portanto, com uma exceção ainda à regrinha do inciso 1 do artigo 1829, se o sujeito é casado no regime da comunhão universal de bens, sobrevive ao falecido cônjuge, tem descendentes e, dentre esses bens, no rol desses bens, existe um ou alguns que ou são gravados com a cláusula de incomunicabilidade, esse cônjuge não será meeiro, mas será herdeiro, juntamente com os descendentes desse bem. Porque estamos tratando de um bem particular que será objeto de herança e não de meação. Será objeto de herança e não de meação. Tá ficando claro? Davi, mas ele não deixou descendentes. Estamos falando do inciso 1 do artigo 1829. Davi, ele não deixou descendentes. Legal. Não deixou descendentes, a gente já pula para o inciso 2. Não, Davi, mas ele deixou cônjuge. Não importa, gente. Não deixou descendentes, vejamos. O 1829 diz: a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. 2 pontos. 1. Aos descendentes, vírgula, continua o inciso. Não deixou os descendentes, a gente já para por aí a leitura. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo inciso. São chamados, na sequência, os ascendentes. Mas somente os ascendentes, gente? Somente os ascendentes? Não. O Código Civil diz aos ascendentes em concorrência com o cônjuge. Aos ascendentes em concorrência com o cônjuge. Então, o sujeito não deixou descendentes. Tem pais vivos e tem cônjuge que sobreviveu a ele. Esses pais vão herdar juntamente com o cônjuge. Beleza? Davi, mas só deixou o cônjuge. Eu não disse a você, só deixou o cônjuge. Então, se só deixou o cônjuge, a gente já pula o inciso 1, pula o inciso 2 e vai para o inciso 3. Porque o terceiro a ser chamado na ordem de vocação hereditária é sim o cônjuge sobrevivente. Agora, questão interessante é que tanto no inciso 2 quanto no inciso 3 não faz diferença o regime de bens, gente. Essa regrinha trazida para o inciso 1, esses pormenores, casado no regime da comunhão de bens, vai concorrer só nos bens particulares, relação ao regime da comunhão parcial de bens também, separação obrigatória não concorre. Tudo isso é só para o inciso 1, porque no inciso 2 e no inciso 3, não importa o regime de bens. Qualquer que seja o regime de bens, no inciso 2, os ascendentes vão concorrer com o cônjuge. Qualquer que seja o regime de bens, ainda que seja da separação convencional de bens, esse cônjuge, no inciso 3, se não deixou descendentes, se não deixou ascendentes, esse cônjuge será herdeiro universal, ele vai herdar tudo. Certo? Antes da gente ir para o inciso 4,
é importante que se diga, e voltemos ao inciso 1, porque então aqui está implícito, gente, que aquele que casa no inciso 1, tá? Voltemos ao inciso 1, ordem de vocação hereditária, descendentes são os primeiros a serem chamados. Aquele que casa sob o regime da separação convencional de bens, se a sociedade conjugal for dissolvida quando em vida, legal, cada um vai para o seu lado e está tudo certo. Mas nos termos do artigo 1829, se falece alguém casado sob o regime da separação convencional de bens, também chamado de separação absoluta, também chamado de separação total de bens, esse sobrevivente será herdeiro dos bens do falecido. Isso mesmo, juntamente com os descendentes, em concorrência com os descendentes. Mas, poxa, Davi, isso é muito injusto. Por isso que na proposta do novo Código Civil, no projeto número 04/2025, não se tem nada depois da vírgula do inciso 1. Muita gente chega ao cartório, gente, para tratar de outras questões, conversar sobre um testamento. Não sei se o doutor Manuel Legari está aqui conosco. Ele não nos deixará mentir. Muitas vezes as pessoas chegam para conversar sobre testamento, conversar sobre os seus bens, porque estão querendo fazer uma doação com reserva de usufruto e etc. E aí, numa conversa ou outra, compartilham, né? Não, mas nós somos casados no regime da separação de bens. E aí terminam soltando que entendem da forma errada, não é? Por desconhecimento, achando que um não será herdeiro do outro, enquanto a preço de hoje será sim. Um será sim herdeiro do outro, né? Nos termos do 1829-1. Tanto é assim que muito se discute, mas aí é uma questão para um outro papo do Extra, uma outra conversa nossa. A gente traz essas discussões lá na Escola de Minutas, em outros cursos e mentorias nossos, né? A questão que muito se discute da renúncia ao direito concorrencial que os contraentes fazem ou podem eventualmente fazer. Será que realmente podem fazer essa renúncia no seio, no corpo de um pacto antinupcial? Ou declarar que, caso seja possível, quando da abertura da sucessão, será que é possível essa cláusula, né? Isso é bastante discutido, né? Inclusive foi julgado pela Corregedoria Permanente, depois Corregedoria Geral, aqui no estado de São Paulo. Então, importante pontuar essa questão do regime da separação convencional de bens, ok? Ordem de vocação hereditária, descendentes, vírgula, pormenores que nós explicamos. Não tem descendentes, a gente não continua a leitura, já pula para o inciso 2, porque são chamados os ascendentes. Tem cônjuge, tem além de ascendentes, tem cônjuge, a gente continua, mas não tem ascendentes, a gente já pula para o inciso 3, cônjuge sobrevivente. Tanto no inciso 2 quanto no inciso 3, independentemente do regime de bens. Ok? Agora, não tem descendente, não tem ascendente, não tem cônjuge, gente. Em quarto lugar, são chamados os colaterais, os tios, os primos. Agora, quando a gente estuda o artigo 1829, o tema da ordem de vocação hereditária, a gente tem que se lembrar e estudar sempre à luz do 1845, que traz o rol dos herdeiros necessários. São herdeiros necessários, aí o descendente, o ascendente e o cônjuge. Portanto, não são herdeiros necessários os colaterais, apesar de estarem na ordem de chamamento.
Em quarto lugar, está aqui na ordem de chamamento, mas eles não são herdeiros necessários. E o que é que são herdeiros necessários, Davi? São aqueles que obrigatoriamente não podem ser preteridos, retirados da sucessão ou da herança com aquele mínimo exigido por lei que se chama parte indisponível dos bens do falecido, o bloco indisponível. Diz o artigo 1789 que, tendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade dos seus bens. Agora, repetindo, quem são herdeiros necessários? Descendentes, ascendentes e cônjuge. Não tendo, então, herdeiros necessários, nos termos do 1857, poderá, então, o testador dispor da totalidade dos bens. Ele pode destinar. Ah, não, só tem tio, primo, pode destinar a totalidade dos bens para quem ele bem entender. Por isso, então, que a gente deve entender o 1829 à luz do 1845. Beleza? Então, gente, em quarto lugar, são chamados os colaterais, que podem, esses colaterais, ser afastados. Vocês estão comigo aqui, né? Estão comigo aqui. Estejam comigo, nem que seja lavando louça, nem que seja na cama, quase dormindo, mas... Esses colaterais podem ser afastados por meio de testamento. Gente, algo interessante, e eu já adiantei aqui, é que na sugestão de reforma do Código, no projeto de reforma do Código Civil, nada disso acontece e existem algumas... Olha só, a redação está assim, a redação proposta. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: 1, aos descendentes. Ponto. Acabou. Acabou aqui com o direito concorrencial do cônjuge sobrevivente, acabou a discussão. Herdeiro em primeiro lugar, na reforma, na proposta, no projeto. Em primeiro lugar, aos descendentes. Em segundo lugar, aos ascendentes. Em terceiro lugar, ao cônjuge ou ao convivente sobrevivente. Questão que não era trazida, não está hoje no nosso Código Civil, a menção ao convivente. Tanto é assim que ainda persiste a discussão se o convivente é herdeiro necessário. Nosso entender, sim. Mas persiste a discussão se o convivente é herdeiro necessário. Certo? Mas a redação proposta já prevê, em primeiro lugar, descendentes, sem nada depois da vírgula, ascendentes, cônjuge ou convivente sobrevivente. E, em quarto lugar, aos colaterais, mas ele delimita aqui. Ele diz aos colaterais até o quarto grau. E essa limitação não existe na nossa redação de hoje. Não existe na nossa redação de hoje. Quer ver algo interessante também? A nova redação, a redação do projeto para o artigo 1845. Para a redação do 1845, na redação atual do 1845, nós temos o seguinte: são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. A redação do projeto diz: são herdeiros necessários os descendentes e os ascendentes. Não se traz aqui no texto, sequer a discussão se companheiro é herdeiro necessário ou não, porque até o cônjuge foi tirado aqui de herdeiro necessário.
Então, são temas, gente, que merecem muito a nossa atenção. Porque o 1829 ainda tem seus desdobramentos. Ainda tem seus desdobramentos. E a gente conversa bastante sobre esses desdobramentos com os alunos. Por exemplo, 1830. Somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge, ou seja, está tratando aqui do 1829-1, na concorrência com o descendente, está tratando aqui quando o cônjuge concorre com os ascendentes ou quando o cônjuge é herdeiro universal. Mas o 1830, então, dizendo, somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se ao tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente, e a gente sabe que essa questão de separação judicial caiu por terra, STF já decidiu, nem separado de fato há mais de 2 anos, a gente sabe que isso também não existe mais, não é mais aplicado porque houve uma construção doutrinária e jurisprudencial, e hoje, que inclusive isso já chegou no STF, já foi julgado, e inclusive a resolução 35 do CNJ foi modificada pela resolução 571, trazendo a possibilidade da escritura de separação de fato, naqueles termos lá da resolução 571, mas o que eu quero dizer é que houve uma construção de um novo entendimento para o que é separação de fato, sem necessidade da necessidade desses 2 anos, portanto, sem necessidade de se aferir esse prazo para que esse cônjuge sobrevivente seja considerado herdeiro. Hoje isso está relativo, depende da situação concreta. Lembremos, estamos falando à luz da herança, não estamos falando aqui de direito de família, estamos falando de direito das sucessões, que a gente já conversa, né, já conversou várias vezes sobre isso, que é um desaguar do direito de família. O direito das sucessões é um desaguar do direito de família, não é? 1831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação. Tema bastante discutido também. O direito a habitar no imóvel da família, ainda independentemente do regime de bens, não é? Salvo se essa viúva ou esse viúvo contrair um outro relacionamento. Tem a parte final aqui do 1831, que também já caiu muito por terra, que diz, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. E a gente sabe que essa parte final do 1831 tem sido mitigada porque existem famílias que têm um imóvel de praia, um imóvel da cidade, não necessariamente são os bens imóveis que têm valor, e, portanto, tem que se ter uma análise maior sobre qual o bem objeto desse direito real de habitação, ou desse direito de habitação do cônjuge sobrevivente, não é? E aí o projeto de lei traz diversos pormenores para o 1831. Traz um parágrafo primeiro, traz um parágrafo segundo, 1831A, por exemplo. Né? Outra questão importantíssima é que a preço de hoje, nós temos a regra da reserva da quarta parte. Ou seja, esse cônjuge sobrevivente sendo herdeiro, ele não poderá ter menos do que a quarta parte, ou 25%, lá em uma das oficinas de inventário, lá da Escola de Minutas, né, Mônica? A gente traz um caso desse. Ele não poderá ter menos do que 25% se e somente se esse cônjuge sobrevivente ele também for ascendente
dos herdeiros com que ele concorrer. Vamos tomar o exemplo de mãe e filhos. O exemplo de uma viúva sobrevivente que tem com o falecido 4 filhos. Ou melhor, com o falecido 5 filhos. Acho que com 4 é melhor, que a conta fica mais fechada. É melhor. Com o falecido 4 filhos. Se ela for ascendente desses herdeiros 4 filhos, ela não poderá receber menos nos bens particulares, naquilo que foi objeto da herança, nas regrinhas aqui propostas pelo 1829, né? Estamos no 1832, mas as regrinhas de ordem de vocação hereditária do 1829, ela não poderá receber menos do que 25%. Mas se pudesse, nesse caso, como herdeira, quanto é que ela receberia? Se são 4 filhos, são 4 herdeiros filhos, mais ela 5, cada um receberia 20%. Sendo ela ascendente desses herdeiros filhos, ela vai receber 25% e os outros 75% será dividido pelos 4 herdeiros filhos. Ah, Davi, legal. Mas e se o falecido tem 2 filhos de um casamento anterior, de um relacionamento anterior, e 2 filhos com a viúva sobrevivente? Aí não. Todos herdarão igualmente por cabeça. Isso já foi um entendimento construído ao longo do tempo. Tudo isso a preço de hoje, mas são temas que a gente precisa enfrentar, estudar, se atualizar e acompanhar a reforma do Código Civil. Beleza, gente? E aí, ó, a gente, dentro dessa esfera de assunto, a gente pode conversar sobre cessão de direitos hereditários, renúncia de direitos hereditários, direito de representação. São muitos os temas. E a gente vai trazer todos esses temas. Nos acompanhe aqui, tá? Porque semanalmente a gente está com encontros aqui ao vivo e gratuito no YouTube. Eu, a professora Lise também. Para os nossos alunos, tudo isso mastigado, com material, com oficina, temas os mais diversos. Aguardem inscrições, acompanhem nosso calendário em todas as redes sociais. Estou com um perfil novo lá em outra rede social, só com o meu nome, para a gente ampliar ainda mais a nossa atuação. Certo? Outro recado: inscrições abertas para o RCPN na prática, coordenado pela professora Lise, o maior programa e melhor programa de RCPN do nosso país. Inscrições abertas até sexta-feira. Não sei se a gente tem mais outra turma esse ano, tá? Não sei. Porque a gente vai sempre... são muitos projetos e a gente vai abrindo as inscrições com a realidade de cada um desses projetos. Tá certo? Mas, por hora, inscrições abertas a esse grande programa de registro civil das pessoas naturais. Beleza, gente? Eu fico por aqui. Espero que tenha sido um encontro proveitoso. Foi rápido, mas muito proveitoso. A gente não enche linguiça, não, tá? E é assim com todos os programas, todos os cursos que a gente tem. A gente vai direto ao ponto, explica o que tem de ser explicado, mas conversando genuinamente, trazendo conteúdo valioso. Beleza? Deus abençoe. Uma noite maravilhosa. Que Ele nos capacite e cuide de nós. Conto com vocês do lado de cá. Abraço, meu povo. Valeu. Tchau, tchau, Mônica, Paulo, Marla, Lucinéia. Bom demais. Querido Manuel, Maria das Graças, Alice.
Simone, muito bom. Cheiro bem grande no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.